Programa Medicina Humanizada. Oferecimento Instituto Casador Saúde. Olá! Nossa conversa de hoje é sobre pressão alta. Pressão alta é extremamente comum e mata muita gente, preocupa muita gente. Hoje vamos falar sobre ela, vou procurar destrinchar bem esse assunto e digo uma coisa, tenho boas novidades, você vai gostar. Muito bem, doutor Pedro. Que história é essa de boas novidades em pressão alta? É meio estranho mesmo, porque pressão alta é uma coisa que parece que não tem novidade. Desde que eu fiz faculdade e trabalhando sempre como cardiologista e tal, sempre se fala o quê? Pressão alta. Você tem pressão alta, vai tomar remédio a vida inteira, é uma doença crônica, não tem jeito, não tem causa conhecida. Bom, vocês sabem que eu me apresento como um cardiologista diferente na minha página do Instagram, né? Isso vem dos meus estudos além da cardiologia, meus estudos na psicanálise, na psicologia, na nutrologia e da minha visão da medicina como um todo, como uma coisa mais abrangente, não ficar limitado a uma coisa só. E sempre me chamou muito a atenção a influência do emocional, do psicológico, naquilo que as pessoas sentem, nas doenças que elas apresentam. Sempre me chamou muito a atenção a influência da alimentação, daquilo que a gente come. Até porque eu mesmo já tive um sobrepeso importante, que graças a Deus hoje não tenho mais. Então, eu passei a entender que a gente é um conjunto, a gente não é uma coisa só. Você não pode se limitar a um rótulo, a um diagnóstico. Você é hipertenso, pronto, acabou, e vai tomar remédio, acabou o assunto para o resto da vida. Não é bem assim. Vi uma coisa que me chamou muita atenção nos pacientes pós-bariátrica. Pós-bariátrica, bariátrica, cirurgia para obesidade. Quer dizer, uma cirurgia para emagrecer, para a pessoa emagrecer. Mas antes mesmo do indivíduo emagrecer, quem era hipertenso, quem era já diabético, já tinha deixado de ser. Então tem alguma coisa estranha, diferente nessa história aí. Não é uma coisa sem causa. Por experiência, então, eu tenho visto que a pressão alta tem uma relação muito grande com o estilo de vida da pessoa, com aquilo que ela faz, com seus hábitos bons e ruins, com o seu hábito de atividade física, com o seu hábito de dormir, com o seu hábito de fumar e beber, com o hábito de comida, com o peso. E tenho observado que muitas situações de hipertensos, de pressão alta, de hipertensão arterial, tidas como sem solução, sem causa, que não tem jeito, muitas vezes tem jeito sim. E essa é a novidade que eu queria trazer, que não é exatamente a novidade. É que se você é hipertenso e perdeu a esperança, acha que vai tomar remédio a vida inteira, existe a possibilidade de você realmente tomar menos remédio. Eu não estou querendo fazer promessa falsa e enganosa e que vai viver sem remédio, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que se você tiver um estilo saudável de vida, se você modifica a sua alimentação, o seu nível de atividade física, você pode melhorar muito, não só a pressão, como diabetes, como outras coisas. São resultados, são situações realmente surpreendentes para quem viveu a vida inteira conversando com hipertensos, diabéticos, infartados e etc, etc. Vamos conversar muito sobre isso. Então, veja bem, pressão alta é uma doença, pressão alta tem que tratar, pressão alta muitas das vezes precisa tomar remédio sim, e deve tomar remédio sim, mas dá para ter uma vida melhor e em muitos casos dá para controlar a pressão sem tomar remédio. O leite é a principal fonte de cálcio. Mito ou verdade? Mito. O leite é uma boa fonte, mas existem várias outras. Não é necessário tomar leite para suprir as necessidades de cálcio. A gente pode suprir com vegetais tipo brócolis, vegetais escuros, carne, peixe também são boas fontes de cálcio. Estamos de volta para continuar a conversa sobre pressão alta.
Tá? É um tema muito extenso, é muita coisa para falar. Então, eu queria aproveitar aqui para dizer o seguinte: eu fiz uma série de vídeos sobre pressão alta, estão todos no meu Instagram, são acho que 10 vídeos falando sobre isso, tá? Tá no Instagram, é só acessar lá, ver, assistir, tá no IGTV, tá no YouTube, tá? É totalmente gratuito. E se estende mais, né? É mais tempo, dá para falar mais. O programa, às vezes a gente tem que condensar, não dá para falar tudo. Vamos falar então sobre pressão. O que acontece com a pressão? Primeiro é o seguinte: pressão alta é uma doença assintomática. O que quer dizer? Que não dá sintoma, que a pessoa tem pressão alta e não sente. A grande maioria das pessoas que têm pressão alta não sente absolutamente nada, tá? E isso é o perigoso, porque a pessoa não sente, mas ela está lá. Ela está agredindo a parede das artérias. Lembra do último programa que eu falei da aterosclerose? Então, a pressão está lá, agredindo a parede das artérias. E a pessoa não está sentindo nada, tá? Até que um belo dia, pum, infartou, derramou, sabe? É mais ou menos assim como cupim roendo a coluna da ponte. Você passa em cima da ponte todo dia. Um belo dia ela, pum, caiu. Cupim roeu a coluna da ponte. O cupim está corroendo a coluna da ponte há anos, mas você só vê quando a ponte cai. Pressão alta, ela age durante anos destruindo as suas artérias, mas você não vê. Você só vê quando a ponte cai, quando dá o derrame, quando dá o infarto. Então, por que é que a gente trata a pressão alta? Por que é que tem que tomar remédio para pressão alta quando há indicação de remédio, né? Para evitar ter um infarto, para evitar ter um derrame. Então, a gente trata de pressão para evitar um problema grave lá na frente. A gente não trata de pressão porque sente uma dor de cabeça, ou porque isso, porque aquilo, porque na verdade, na maioria das vezes, não sente. Na maioria. Tá? Então, 99% das vezes a pessoa está com pressão alta e não está sentindo nada. E é importante tratar. E isso é uma coisa complicada. Como é que você convence uma pessoa que não está sentindo absolutamente nada a tomar um comprimidinho todo dia? E muitas vezes ele toma o comprimido e começa a sentir alguma coisa que é a reação, que é efeito colateral do comprimido, do remédio. Então, esse é um detalhe importante e chatinho para nós médicos, sabe? Você convenceu a pessoa de que ela precisa tomar um remédio. Muitas pessoas não aderem ao tratamento, é um termo que a gente usa, né? Hipertensão é uma doença que tem uma baixa adesão ao tratamento, tá? Por que tem uma baixa adesão? Porque é um mau negócio, né, gente? Você não está sentindo nada, você começa a tomar um remédio, aí o pé incha, ou a cabeça dói, ou o intestino prende, né? Ou dá disfunção erétil. Como é que você se estimula a continuar tomando remédio, continuar um tratamento que você não sentia nada antes e começou a sentir? Então, isso é uma dificuldade. Para isso, a indústria farmacêutica está sempre procurando remédios que deem menos efeitos colaterais. E vai fazendo, e melhorando, e melhorou muito, tá? Os remédios atuais dão muito menos efeito colateral do que os mais antigos, tá? Então, existem bons remédios, bons tratamentos para pressão. Mas, mesmo assim, os efeitos colaterais, de vez em quando, acontecem. Então, o efeito colateral de remédio de pressão é tosse, os PRIO, né, os captopril da vida, os PRIO dão tosse, as amlodipinas, as dipinas da vida dão inchaço, tá? Hoje em dia quase não se usa metildopa, né, isso dá muita disfunção erétil. Os beta-bloqueadores, os propanolol, atenolol, pode dar disfunção erétil, pode interferir com diabetes. Remédio sempre é uma faca de dois gumes, ajuda uma coisa e piora a outra. Por isso que eu sempre falo, quanto menos a gente usar, melhor. Quanto menos a gente usar, mas usar. Tem que usar, usa, não fica sem, porque ficar sem sempre é complicado. A não ser o quê? A não ser que você tome uma série de medidas, de mudanças, que você melhore tanto a sua pressão que você nem precisa mais de usar o remédio. Então, quando eu falo viver sem remédio, quando eu falo não usar remédio, não é simplesmente parar de usar o remédio. É você fazer uma série de mudanças na sua vida, mudanças de estilo, mudanças de comida, para que a sua pressão venha melhorando, para que o seu diabetes venha melhorando, e chega um belo momento que você vê que a sua pressão está 12/8 sem remédio nenhum, que a sua glicose está em 90, que a sua hemoglobina glicada está em 5,5, 5,4 sem remédio.
ótimo, é a hora de comemorar e continuar fazendo o que estava fazendo. Porque tratamento, tá? A gente confunde muito tratamento com tomar remédio. Tratamento de pressão, primeiro é dieta, perder peso, fazer atividade física, não fumar, não beber. Isso é tratamento de pressão. Na faculdade, fala-se nisso, é o tratamento não medicamentoso. Só que o não medicamentoso não é muito valorizado, tá? O medicamentoso é mais valorizado. Então a gente acaba esquecendo, tá? Então eu venho aqui dar esse alerta. Se você investir bastante, e é investir tempo, não dinheiro, se você investir bastante no tratamento não medicamentoso, tá? Você vai colocar o medicamentoso lá para bem longe. E quando ele for necessário, ótimo, vamos usar. Vamos continuar nosso papo no próximo bloco. Olá, eu estou aqui respondendo algumas perguntas no Instagram, no quadro Dr. Pedro Responde, e algumas aqui eu achei muito interessante e resolvi compartilhar. Quem fez angioplastia pode tomar vitamina K2? Olha, não só pode, como deve. Vitamina K2 vai ajudar bastante na manutenção do resultado, na manutenção de uma artéria lisa e com pouco cálcio, o que é importante a longo prazo. Estamos de volta, continuando a nossa conversa sobre pressão alta. Então, tratamento não medicamentoso. Vamos lá, o que realmente compensa investir? O que a gente deve fazer para controlar melhor a pressão e reduzir o uso de medicamentos ou viver melhor, ter uma qualidade de vida melhor? Aliás, esse é o ponto importante, tá? Não basta só viver muito. É importante viver com qualidade, viver bem, sentir prazer na vida. Medidas não medicamentosas que funcionam bastante para ajudar no controle de pressão, tá? A alimentação. A alimentação é fundamental. Reduzir carboidrato, reduzir açúcar. Esse é um detalhezinho. Fala-se muito no sal. Olha, o açúcar é pior do que o sal para o hipertenso. E para o diabético também, mas para o hipertenso, açúcar é pior do que o sal. Nem todo hipertenso responde ao sal. Existem pessoas que podem comer muito sal, pouco sal, e isso não altera a pressão. Então, açúcar, o amido, as farinhas, os grãos, o arroz, o macarrão, o pão, as massas, tá? Isso favorece o quê? Engordar, aumentar a insulina e aumenta a absorção de sódio. Então, às vezes, nem é tanta quantidade de sal que você ingere, certo? Se você ingere muito açúcar, muito carboidrato, você acaba absorvendo mais sódio do que deveria. Então, uma alimentação menos calórica, menos carboidrato, mais atividade física para queimar essas calorias, não fumar, não beber, mas principalmente a alimentação. Eu cito sempre o meu caso, eu perdi 20 quilos e eu deixei de tomar remédio de pressão. Eu não deixei de tomar remédio de pressão porque eu não gosto deles. Eu deixei porque eu não preciso mais. A minha pressão é 11/7, sem remédio, sem problema, tá? Por quê? Porque eu emagreci, porque eu perdi 20 quilos. E vários pacientes eu vejo isso acontecer. A pessoa emagrece, perde 10, 12 quilos, adeus diabetes, adeus pressão. Então é importantíssimo, é fundamental manter um peso. Meu Instagram tá aí, tá os vídeos todos. Dá uma olhadinha lá, você vai ver, você vai aprender muita coisa. E eu sigo nesse caminho, no caminho de quê? Da medicina humanizada. A medicina que entende você também quer ser a medicina que você entende. Então a minha missão é essa: traduzir assuntos médicos numa linguagem para todo mundo entender. Eu quero que todo mundo entenda de medicina para se cuidar melhor. Para isso existe esse programa. Até o próximo. Chegamos ao final de mais um programa Medicina Humanizada. Dessa vez conversamos sobre pressão alta e já vimos falando de colesterol, aterosclerose, falamos bastante de coração, assunto que me agrada muito. Vamos continuar. Vamos trazer esclarecimento e vamos conversar muito sobre isso. Por quê? Porque medicina humanizada, a medicina que entende você, também quer ser a medicina que você entende.
Programa Medicina Humanizada. Oferecimento Instituto Casador Saúde. Conhecimento e bem-estar.